Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pablo de Artes. Hoje vamos estar falando sobre a diferença entre arte e artesanato. Passei uma atividade para vocês, né, explicando um pouco sobre isso, e agora eu resolvi mostrar um pouco disso na prática, tá bem? Então, nesse vídeo aqui eu vou estar tentando explicar para vocês de maneira didática qual é a diferença entre a arte e o artesanato. Bom, começando pelas obras de arte, pessoal, a gente precisa entender que na contemporaneidade, para a arte, ou seja, né, voltando aqui, contemporaneidade dizendo, né, um período da arte que ela se tornou contemporânea, atual, dos dias que a gente vive hoje. Para ela ser considerada uma obra de arte, ela tem que ter algumas regras, vamos dizer assim. O artista, ele coloca na obra dele seus sentimentos, suas expressões, ele coloca uma crítica, uma reflexão, ele propõe alguma coisa ao público, ao telespectador. Isso é o que define se uma obra é arte ou não. E também o fato dela ser única, né? Normalmente numa obra de arte ela costuma ser única e ela tem toda a alma, como a gente costuma dizer, né, do artista ali dentro. Então as obras de arte, elas têm um caráter também, mas como que eu posso dizer, não é utilitário. Elas não têm uma utilidade. Você não vai pegar um quadro, vai colocar ele na parede e ele vai ter alguma utilidade a não ser a apreciação dele, né? Ou de uma outra obra. Já no artesanato, normalmente ele funciona como algo de utilidade prática. É algo que você vai poder usar, uma rede que você pode usar para deitar, é um cesto que você pode usar para guardar coisas, são brincos que você pode colocar na sua, né, na sua orelha, colares, pulseiras e assim por diante. Já na obra de arte, ela não tem tanto esse caráter, não costuma ter essa funcionalidade, né? Então aqui trouxe algumas obras para vocês darem uma olhada, né, para vocês diferenciarem um pouco. Vou colocar aqui um artista que eu gosto muito, um artista contemporâneo, Banksy. Ele trabalha ele trazendo sempre uma crítica, né. Aqui, por exemplo, nessa obra dele, o que acontece? Tá vendo que tem aqui, essa bandeira é representando a exploração, né, dos países que os países ricos fazem nos países pobres, né. Muitos dos tênis que nós usamos, da roupa que a gente usa e paga muito caro, foram feitas por crianças ou pessoas muito pobres em países subdesenvolvidos. Muitas vezes isso acontece na Índia, acontece em diversos países africanos. Então, por ser uma mão de obra mais barata, eles acabam preferindo, né, pagar, sei lá, 60 centavos para o menino fazer um tênis e a gente pagar R$ 600 nesse tênis. Então o Banks ele trabalha com esse tipo de crítica. Mas como eu estava mostrando aqui, nós vamos ter obras que vão além do grafite. Olha só, tipos de obras, usando muitas cores, algumas interagem, né, objetos. Olha isso daqui, são fios, fios numa superfície e uma tomada. Então representando a mão de uma pessoa que está conectada à tomada, recuperando as energias, talvez, né? Vai depender muito da leitura que você vai fazer e do que o artista quis dizer, certo? Então temos diversas obras e as obras elas têm esse caráter único e elas servem a um determinado propósito, emocionar as pessoas, mexer com a gente, seja uma emoção boa, seja uma emoção ruim. Vão ter obras que querem provocar na gente um sentimento de angústia, de tristeza, de raiva. Então, tudo isso é trabalhado nas artes. E, obviamente, tem também o prazer, a alegria. Olha essa obra que interessante, né? Então, a gente precisa estar atento, não confundir arte e artesanato. Dentro do artesanato pode existir arte? Uma peça artesanal pode ser uma peça artística? Pode. Por quê? Quando a pessoa fizer uma peça única, uma peça que tem
o intuito de. Desculpa, pessoal. Uma peça que tem o intuito. Tem um caráter ali de. Que não seja só expositivo, que não seja só de venda. Quando ela coloca a essência dela, os sentimentos dela naquela obra e faz uma obra única, aí você tem uma obra de arte. Porque uma das características do artesanato é você fazer objetos em série. Você vai fazer brinco, você não vai fazer um par de brinco, você vai fazer vários pares de brinco. Você vai fazer vários cestos, várias redes. Porque normalmente a intenção do artesanato é a venda. É você vender o objeto e transformar aquilo numa renda. Não que na arte não seja, mas na arte ela não é produzida em escalas tão grandes quanto é produzido no artesanato, né? O artesanato você vai fazer diversas pulseiras para venda, diversos cestos, né, porta-trecos, como a galera fala, diversos cestos, santinhos, tudo isso ele é produzido em massa. Só que detalhe, se for uma máquina que produz para você, já não é mais artesanato. Daí recebe outro nome. O artesanato pressupõe que você pega o objeto desde a sua matéria-prima e transforma ele em algo, tá bem? Então não sei se vocês conseguiram entender, espero que tenham entendido a diferença, pouco melhor essa diferença. Às vezes é um pouco confuso da gente poder entender o que é arte e o que é artesanato. Ele não se diferencia pela técnica. Não tem essa coisa de a arte é no desenho, é na pintura e o artesanato é na roupa. Não, os dois podem ser na pintura, os dois podem ser na roupa, os dois podem ser na escultura. O que vai diferenciar, pessoal, é a intencionalidade do artista, é a intencionalidade da pessoa que fez aquela obra. Se ela fez aquilo pensando, problematizando, colocando os sentimentos dela, as expressões dela, fez uma obra única, trabalho único, daí você tem uma obra de arte. Se a pessoa fez vários do mesmo quadro para revender, fez vários do mesmo utensílio, do mesmo cesto, é somente então um artesanato. A técnica em si não é importante, que é o que define se é arte ou artesanato é o conceito, é a ideia por detrás do objeto que está sendo criado, produzido. Tá bem? Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Qualquer dúvida é só me chamar no Google Sala de Aula. Um abraço!